Tem uma coisa que Jesus disse que as pessoas repetem há 2000 anos. Na boca, nas músicas, nos muros das igrejas, nos posts das redes sociais. Mas que na prática, pouquíssimas pessoas realmente acreditam de verdade. Não é uma frase complicada. Não exige teologia avançada para entender. É direta, é simples, e é exatamente por isso que ela incomoda tanto quando você para pensar no que ela realmente implica. Jesus disse: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. Nada vos será impossível. 4 palavras. E se você deixar elas pousarem de verdade no seu coração, não como clichê devocional, mas como declaração literal da boca do Filho de Deus, elas vão mudar a forma como você enxerga cada problema, cada obstáculo, cada situação que parece sem saída na sua vida hoje. Mas antes de ir adiante, eu preciso desfazer um equívoco que tem feito muito estrago dentro da vida de fé de muita gente. Quando Jesus fala de fé que move montanhas, ele não está descrevendo um sentimento, não está falando de entusiasmo religioso, não está prometendo que quem gritar mais alto na oração vai ter mais resultados. A fé bíblica não é intensidade emocional, não é autoconvencimento, não é visualização positiva com palavras bíblicas por cima. A fé bíblica é uma postura, é uma escolha. É a decisão deliberada, consciente e repetida de apoiar o peso da sua vida sobre a palavra de Deus. Mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário, mesmo quando os sentimentos não acompanham, mesmo quando o tempo parece longo demais e a resposta parece longe demais. E essa postura, essa fé, não é negociável. Não pode ser reinterpretada como mera crença intelectual. Não pode ser reduzida a uma perspectiva positiva. Ela é o fundamento sobre o qual toda a vida cristã é construída. Hebreus 11:6 é claro: sem fé é impossível agradar a Deus. Impossível, não difícil, impossível. No Antigo Testamento, a fé se manifestava em atos concretos e corajosos que desafiavam a lógica humana. Abraão deixou tudo o que conhecia sem saber para onde ia. Saiu sem saber aonde ia, diz Hebreus. Moisés atravessou o mar como se fosse terra seca. Josué marchou em volta de Jericó durante 7 dias, sem arma nenhuma, só pela obediência fiel a uma instrução que humanamente não fazia o menor sentido. A fé, naquele tempo, tinha pernas, tinha ação, tinha coragem física visível. Hoje, sob a nova aliança, a fé continua exigindo o mesmo. Não são mais muralhas de cidades, são as muralhas internas da dúvida, do medo, do desânimo acumulado. Não são mais exércitos inimigos, são os diagnósticos assustadores, os relacionamentos destruídos, as finanças que não fecham, os sonhos que parecem ter morrido. E a fé que Jesus descreveu, pequena como um grão de mostarda, mas real, ainda tem o poder de mover essas montanhas. O que Jesus estava dizendo não era, tenha uma fé enorme. Ele estava dizendo, tenha uma fé genuína. Porque o grão de mostarda não é grande, é minúsculo, mas ele é real. Ele tem vida dentro. E vida real, mesmo que pequena, tem poder de crescer, de se enraizar, de mudar o que está ao redor. A sua fé não precisa ser perfeita para mover montanhas. Ela precisa ser real. Então por que, com toda essa promessa, tantos crentes continuam com as montanhas no lugar? Por que pessoas que frequentam a igreja há anos, que conhecem os versículos de cor, que já viram Deus agir antes, ainda ficam paralisadas diante dos problemas? Ainda deixam o medo tomar decisões por elas? Ainda acordam de manhã com aquela sensação de que as coisas nunca vão mudar? Essa pergunta merece uma resposta que vai além do "você precisa ter mais fé". Porque essa resposta, dita de forma vaga e sem direção, já fez mais mal do que bem na vida de muita gente. O problema não é quantidade de fé, é qualidade de conexão.
Paulo esclarece isso de uma forma muito precisa em Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. A fé não nasce do esforço. Ela não é produzida pela vontade. Ela nasce do contato com a palavra de Deus. Isso significa que quando a sua fé está fraca, o diagnóstico mais honesto a se fazer é: eu me afastei da fonte. Passei mais tempo ouvindo o mundo do que ouvindo a palavra. Passei mais tempo alimentando o medo do que alimentando a fé. E tem mais. Em Tiago 2,17, o apóstolo diz uma coisa que muitos preferem não ouvir. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Fé sem ação é fé morta. Isso não significa que você ganha a salvação pelas obras. Não é isso que Tiago está dizendo. Ele está dizendo que a fé verdadeira sempre se manifesta em alguma atitude, em algum passo, em alguma obediência concreta. A fé que fica só na cabeça e nunca desce para os pés não move montanha nenhuma. Ela fica parada e a montanha também. Pensa comigo, quando foi a última vez que você deu um passo de fé real? Um passo que te custou algo, que foi contra a sua lógica, que você só deu porque confiou na palavra de Deus e não no que seus olhos viam. Eu preciso reconhecer aqui que o mundo hoje foi construído para matar a fé, não de forma aberta e declarada. Isso seria fácil de perceber e resistir. É uma erosão silenciosa. A cultura da evidência exige que você só acredite no que pode ser provado, medido, visto. O imediatismo das redes sociais condicionou o nosso cérebro a desistir de qualquer coisa que não dê resultado rápido. O cinismo virou inteligência. Quem ainda acredita em milagres é ingênuo. Quem ainda ora com expectativa real é sonhador demais. E no meio dessa pressão cultural constante, a fé vai sendo empurrada para o canto. Vai perdendo espaço para o pragmatismo, para a ansiedade, para o vou ver quando acontecer. Eu entendo isso. Não é falta de amor a Deus. É o peso de viver num mundo que não foi feito para alimentar a fé. Foi feito para sufocá-la. Mas é exatamente nesse cenário que a palavra de Jesus ressoa com mais força. Se tiverdes fé como um grão de mostarda. Um grão. Pequeno o suficiente para sobreviver num mundo hostil. Real o suficiente para mudar tudo. Então, como reavivar essa fé? Como sair da paralisia e voltar a caminhar? Primeiro, corte o que alimenta a dúvida. Existe conteúdo, existe conversa, existe ambiente que sistematicamente enfraquece a sua fé. Não precisa ser algo explicitamente anticristão. Às vezes, é simplesmente a quantidade de tempo que você passa consumindo notícias ruins ou ouvindo pessoas que só enxergam o que não vai dar certo. Identifique o que na sua rotina alimenta mais o medo do que a fé e faça escolhas conscientes para reduzir essa exposição. Segundo, guarde o encontro diário com a palavra. Se a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo, então a disciplina de abrir a Bíblia todo dia não é religiosidade, é a manutenção da sua fé. É o momento em que você se lembra do que é real, do que é eterno, do que é verdadeiro, independente do que o dia vai trazer. Guarde esse momento com cuidado, não como obrigação, mas como oxigênio. Terceiro, dê um passo, qualquer passo. Fé em movimento atrai a presença de Deus de uma forma que fé estagnada não atrai. Pense numa área da sua vida onde você tem sentido que Deus está te chamando a agir e você tem postergado por medo. Dê o passo, ore antes, ore depois, mas dê. Porque quando você começa a andar sobre as águas, você descobre que elas sustentam e a sua fé cresce a partir daí. A montanha na sua vida tem nome, você sabe qual é. E Deus também sabe. E hoje Ele te convida a olhar para ela, não com resignação, mas com fé. Agora eu quero que você faça uma coisa antes de orar. Pensa na sua montanha, não foge dela, olha direto para ela.
O problema, a situação, o diagnóstico, o relacionamento, a dívida, o sonho que parece morto. Segura ela na mente por um segundo. Agora, com ela bem presente no seu coração, vamos falar com o Deus que disse que nada será impossível para quem tem fé. Senhor, eu venho diante de Ti hoje com a minha montanha na mão, sem fingir que está tudo bem, sem tentar parecer mais forte do que sou. Eu confesso que muitas vezes a minha fé tem sido mais palavras do que postura, que eu tenho repetido versículos sobre fé enquanto vivia na prática dominado pelo medo, que eu olhei para as minhas montanhas mais do que para Ti, e elas foram crescendo aos meus olhos enquanto a minha confiança em Ti foi encolhendo. Isso é real, Senhor, e eu não quero mais fingir que não é. Eu me arrependo de ter dado mais crédito ao problema do que à Tua palavra, de ter deixado a dúvida ocupar o espaço que deveria ser da fé, de ter adiado passos de obediência por medo do resultado, como se Tu não soubesses o que estás fazendo. Lava-me, Senhor. Limpa a minha mente da mentalidade de derrota. Purifica o meu coração da descrença que eu às vezes tenho vergonha de admitir que existe. Restaura em mim a fé simples, viva e real, como um grão de mostarda que, mesmo pequeno, tem vida dentro. Hoje eu escolho crer. Não porque as circunstâncias mudaram, não porque eu sinto a fé transbordando, mas porque a Tua palavra não muda, e Tu disseste que nada será impossível para quem tem fé. Eu declaro sobre a minha montanha, ela vai se mover. No Teu tempo, do Teu jeito, pela Tua mão. Eu decido parar de negociar com o medo e começar a negociar com a fé. Eu decido abrir a Bíblia antes de abrir as preocupações. Eu decido dar o passo que Tu tens me chamado a dar. E confiar que o chão vai estar lá quando o meu pé pousar. Mas eu sei, Pai, que não consigo manter essa fé na minha própria determinação. Ela precisa vir de Ti, e de Ti eu peço agora. Enche-me com o Teu Espírito Santo, que Ele seja o guardião da minha fé nos dias em que eu quiser desistir. Que a Tua palavra habite em mim ricamente e que cada vez que o medo tentar falar, a fé fale mais alto. Que eu saia desse momento diferente, não porque a montanha sumiu, mas porque eu voltei a crer no Deus que a move. Em nome de Jesus. Amém. A montanha que você trouxe para essa oração está nas mãos do Deus que criou as montanhas. E Ele não precisa de uma fé perfeita para agir. Ele precisa de uma fé real. Um grão vivo, seu. Não saia daqui do mesmo jeito que entrou. Tome uma decisão pequena e concreta de fé ainda hoje. Uma oração a mais, uma palavra aberta, um passo postergado. Porque a fé que move montanhas não começa com um grito, começa com um grão. Se o Espírito Santo tocou você através desta oração, não deixe essa chama parar em você. Inscreva-se no canal e compartilhe esta mensagem com seus amigos e familiares. Porque uma simples palavra, enviada no momento certo, pode mudar uma vida. Deus te abençoe poderosamente e tenha uma noite de paz na presença do Senhor.